Então, Andréia, se puder, traz um pouquinho assim mais dessa prática da neurociência, como é que ela se encaixa assim no teu projeto com dança do ventre? Então, o que eu venho pensando já, com todo o que eu estudei e que venho percebendo, é usar assim, a dança como realmente ferramenta para bem-estar, para trabalhar essas questões de cognição, porque já tem alguns artigos, tem vários artigos falando que ajuda a aprendizagem, melhora as conexões sinápticas, né? Recuperação de neurônios. Então, tem várias funções que são melhoradas, né? Que são com a prática da dança. Já tem vários estudos. E aí, essa questão está muito na questão de você, da prática pedagógica, de como eu faço, como que eu posso usar a dança, pensando nos fundamentos da neurociência, tá? Fazer com que essa prática seja um instrumento realmente, porque a dança do ventre por si só, ela já tem uma variedade, porque a gente trabalha com vários acessórios. Ela é uma dança que você está muito voltada para você, então ela está muito mais trabalha com a sensação corpórea, de interocepção, então você percebe, é um trabalho muito voltado mais para o seu centro. Então ela já promove bastante conexões, ela trabalha várias áreas motoras, de aprendizagem, de memória, então ela já vai trabalhando isso de uma certa forma, naturalmente, mas você poder usar isso intencionalmente é que vai fazer uma diferença, né? Então, na dança de um modo geral, toda dança de um modo geral, você vai trabalhar a percepção, que é visual, tátil, propriocepção. Todas essas sensações elas vão para as áreas que são de processamento sensório motor, que aí vai vir o lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. E a partir dessas áreas, você vai ter outras conexões. Você vai ter o lobo parietal posterior, que vai pegar todas. É que ele é responsável, uma coisa que é muito interessante na neurociência. O lobo parietal posterior ele é muito responsável pela consciência espacial. E ele vai pegar todas as informações visuais e levar para essa área pré-motor e a área motora suplementar. E dali é que você vai colocar para a área motora primária e vai se transformar em movimento. Então, você entender como se dá o processo, tomar a aquisição desse processo, te ajuda a entender a dificuldade do aluno em sala de aula. Quando o aluno tem dificuldade, uma imagem espelhada, você vai mudar o estímulo, o estímulo visual para ele de frente está difícil, pode vir para o lado dele, reproduzir o movimento ao lado, parar de espelhar. Você pode usar o tato, você pode usar recursos de imaginação, você pegar um movimento que já seja do cotidiano e transformar aquele movimento numa imaginação e fazer uma associação, transformar esse movimento de forma associada para que ele chegue, né, no que você deseja da tarefa, né? Porque todo passo que você vai ensinar na sua aula é uma tarefa motora, então ele vai ter todo um trabalho e ele vai usar os recursos que ele já tem de experiências vividas. Então você mudar, né? Você mudar as formas, os comandos verbais que você vai usar, a forma de explicar, né? Às vezes, como eu até conversei com você, né? Eu tenho uma aluna que era professora de matemática, ela só entendia quando eu explicava de forma bem cartesiana. Né? Não, vai fazer o movimento faz uma Uhum. parábola. Então a gente mudava, né? Eu sempre busquei essa forma de entender como é mais fácil para o aluno entender. Então você vai mudando as formas da comunicação, né? A forma de você se Uhum. comunicar. E você vai mudando as abordagens. Você pode usar uma abordagem mais tátil, você vai precisar tocar o aluno, de repente, você vai mandar o aluno. Já fiz muito isso. Usar a parte
sensorial do tato. Então, eu mandava o aluno fechar os olhos, eu ficava na frente do aluno, colocava as mãos, pedia para o aluno colocar as mãos no meu quadril e eu fazia um movimento de 8, de infinito. Para que ele, com os olhos fechados, tentasse acompanhar. Porque, às vezes, o comando verbal, sozinho, ele não dá conta de você fazer com que o aluno coordene, né, o movimento e faça. E isso gera uma certa frustração no aluno, né? E o aluno vira para você e fala assim: ah, eu não sei fazer. Não, calma, você está experimentando e não tem obrigação de fazer, de saber, de sair daqui. Mas aí é o olhar imediatista, né? Tem que ser, tá vendo agora, pela primeira vez o movimento, já quer sair fazendo. O aluno tem muito essa questão de não apreciar a experiência do aprendizado. Eu até comentei isso com você, o aluno virava para mim e falava assim: cansei de ouvir essa frase, você vai ter paciência de me ensinar? Aí eu sempre respondo, né? Você vai ter paciência de aprender? Porque eu tenho inúmeras formas de mudar a minha abordagem para que você possa aprender. Mas eu preciso saber se você quer realmente aprender, porque a gente vai tentar de um jeito, com comando verbal, com estímulo tátil, com dinâmicas, com memória, até de linguagem mesmo, memória afetiva, aquela questão dos braços que eu já falei, você pensar que está com os braços no espelho d'água e brincar com os braços, como se estivesse na piscina, numa lagoa, dentro d'água, para você trazer essa memória que a pessoa da experiência que a pessoa já viveu, essa sensação, e trazer isso para aquele momento, né? Porque você manda fazer o braço, e o braço às vezes sai robótico, né? Ai, mas eu não consigo. Aí o aluno vira assim para você e fala assim: eu não consigo fazer o braço assim, meu braço é duro. Aí você pode, né, buscar essa memória vivida, né? Essa sensação que o corpo já experimentou. Já está lá guardada de alguma forma. Aquela sensação ele já viveu. Então, tentar buscar nessas memórias essas sensações que ajudam na expressão, né? Ajuda na coordenação. Vai ser um recurso para esse aluno, às vezes, conseguir sair desse estado robótico. Então, isso é um exemplo de como usar esses recursos da neurociência, porque quanto mais estímulos variados, melhor é a eficiência, né? Melhor pode ser esse aprendizado, né? Ela vai ser mais eficaz. Né? E você, quanto mais variada essa experiência também, você vai proporcionar um vocabulário, né? De motor e de recursos para esse aluno, para ele encontrar o modo dele. Porque tem uma teoria chamada teoria de sistemas complexos, que o movimento ele nunca é o mesmo mesmo que você repita ele infinitas vezes, ele nunca será igual, porque o nosso corpo, né, ele é um sistema e ele está diretamente ligado com o ambiente. O cérebro ele vai ter N maneiras de solucionar essa tarefa motora. Então, ele nunca vai ser exatamente, milimetricamente igual, né? Nas coreografias de grupo, né, a gente tenta padronizar os movimentos para que tudo saia no mesmo tempo, no mesmo ritmo, né? Os braços em mesmas direções, em mesmo posicionamento. Você consegue, né, fazer essa tarefa, mas mesmo assim, se você estudar, olhar milimetricamente, eles não são exatamente iguais. E isso, quando tu foi falando, quando a gente bateu um papo pela primeira vez e agora também, remete muito a Bakhtin também, né? Aí fazendo um cruzamento neurociência, Bakhtin, dança e muitas outras vozes, né? É justamente como uma mesma coisa pode ser vista de diferentes ângulos, né?
E aí, se a gente pensa, inclusive, dentro de uma sala de aula com os alunos, é justamente cada aluno vai acessar aquela técnica de uma determinada forma, vai ter as suas particularidades também em termos dessa recepção, né? E como é importante que o professor saiba se ter uma mobilidade, né? Ter assim também um vocabulário ampliado no sentido de auxiliar realmente nesse processo, né? Dessas diferentes formas de acessar um movimento e de acessar a própria forma de ensinar de um ponto de vista múltiplo, né? De um ponto de vista também heterogêneo. Porque senão a gente fica naquela postura assim hierárquica, né? Bom, sou a professora, eu faço assim, eu trabalho assim há 20, 30 anos, dá certo, e eu não busco também outras formas, né, entendendo que esse conhecimento, o conhecimento é movimento, né? Eu Sim. preciso, por mais que eu saiba, por mais que eu seja proficiente em algo, eu preciso revisitar os meus olhares, as minhas perspectivas, isso vai enriquecer as práticas, né? E também o que tu está falando, eu enxergo muito a relação com o Bakhtin, porque também essa articulação com a vida, né? Não é algo que é um corpo ali que está ali dançando e eu vou ensinar um passo, ele vai imitar, reproduzir, né? Aplicar numa música. Não, né? Tem toda uma vivência, esse sujeito tem uma experiência, tem uma memória afetiva, e muitas vezes comigo, acredito que quem dá aula de dança, seja em que área for, né? O aluno nos ensina muito, Sim. né? Eu já teve vezes assim que eu expliquei, eu também busco assim, também tem uma abordagem bem somática, assim, até a gente vai comentar ainda sobre isso, mas o quanto às vezes o aluno está ali, ele explica algo para o colega e quando tu vê assim, nossa, eu me descabelei ali com várias formas e daqui a pouco teu aluno veio ali, não, colega, faz assim, ó, pronto, né? Sim. Isso também é para a gente ver assim, a gente não pode ficar atrelada a uma posição hierárquica porque somos professores, somos detentores do saber, não, que ótimo, aquele aluno me ensinou, né? É um colega, né? Tu vê com igualdade, é um ser humano que está ali, não é porque ele está na posição de teu aluno, porque tu naquele momento ocupa uma posição de professor, né, dentro da sala de aula, que só tu tem a oferecer, né? É uma troca justamente.